Fala aí, galerinha, tranquilidade total? Eu sou o Tenente Peçanha, professor de Física, e você já sabe, né, cambada? Você tá no canal Física com Tenente. Tudo bem com vocês? Olha só, é com muita felicidade que eu estou aqui para te dizer o seguinte. Hoje iremos resolver a questão de número 40. É 40? Eu acho que é. A última acho que foi 39, então é a questão 40 aí. Isso, estou olhando aqui agora no computador. Questão 40 do concurso do iPhone. A última questão de física, lá da prova 2017/2018. Tenente, quem é que escreveu essa questão? Fui eu, guerreiro. Essa questão eu tive muito cuidado para fazer. Mas vou te falar, essa questão foi anulada, cara. Mas por que, Tenente? Rapaz, quando eu escrevi a questão, né? Na hora de resolver, eu resolvi pensando em um comprimento, em um determinado comprimento. E na hora de escrever, na hora de digitar, porque eu fiz ela no papel, tal, quando fui digitar, eu digitei um outro comprimento para o fio. Você vai ver daqui a pouco, eu vou te mostrar. E, infelizmente, cara, não teve jeito, né? Como eu resolvi de uma maneira, na hora do gabarito, eu não coloquei lá as opções adequadas e a opção correta para a forma que eu resolvi a questão. E aí, Tenente, na hora de digitar no texto, eu botei lá no texto um comprimento diferente. Na verdade, até eu botei o dobro do comprimento e aí, por isso, terminou dando errado. Mas tive que anular. Mas a questão é excelente, uma questão maravilhosa que vale a pena eu estar resolvendo com vocês aqui. Eu vou te mostrar daqui a pouco no texto e vou resolver, né, como se eu tivesse colocado o número correto lá no texto, beleza? Agora, vem cá. Tu já se inscreveu no canal? Ai, Tenente, me esqueci. Ah, guerreiro, eu já tô ficando, sabe o que, nervoso com você, cara. Você precisa se inscrever no canal. Pra quê, Tenente? Pra você receber conteúdos tops de física, né? Ser notificado sempre, então ativa o sininho e você contribui pro Tenente Peçanha ficar feliz. Eu feliz, tu feliz, opa, tá todo mundo ficando feliz, beleza? Não esquece de compartilhar conhecimento com seus amigos aí que também estejam estudando com força para o concurso, beleza? Tenente, então, o que a gente vai precisar para resolver essa questão? Vamos lá, resumindo aqui. Com certeza, a gente vai precisar da primeira lei de Ohm. Tenente? Isso. U é igual a R vezes I. A gente vai precisar desse conhecimento. Tenente, mais o que? Com certeza, eu acho que vai surgir aqui um circuito em série, então a gente vai ter que lembrar que a resistência equivalente para um circuito em série é dado pela soma das resistências. Lembra disso? Circuito em série é a soma das resistências. Circuito em paralelo, o inverso da resistência equivalente seria igual ao inverso a soma dos inversos das resistências, né? Mas no caso é um circuito em série. Mas o que, Tenente? Se eu não me engano, tem um fio aí nessa questão, e aí a gente vai precisar calcular a resistência do fio. Tenente, como é que a gente faz para calcular a resistência de um fio, Tenente? Basta utilizar a equação da rola. Ai, Tenente, rola? Rola, guerreiro. A equação da rola. Ó, resistência do fio em um fio é dado por ρ vezes o comprimento. Ρ é a resistividade do fio. L é o comprimento do fio e A é a área de seção reta do fio. Então, por exemplo, pensando aqui num fiozinho, ó, num fio, a área A é essa área aqui, isso aqui é o comprimento e ρ é a resistividade do fio, tá bom? Tenente, mais alguma coisa? Se eu não me engano, acho que a gente tem uma pilha, ou seja, um gerador, e aí vale lembrar o seguinte, quando a gente está pensando numa pilha, ó, pilha, tá aqui o polo positivo e aqui o polo negativo da pilha. Aqui dentro a gente pode considerar, né, sendo a pilha um gerador, a gente tem aqui nas pontas uma DDPU, mas aqui dentro, tá, a pilha, por ser um gerador, a gente pode até fazer esse desenho assim, ó. A pilha, ela possui uma força eletromotriz, tá? Tá aqui o polo positivo e negativo. Uma força eletromotriz, ou seja, ela gera uma energia maior, ela gera um potencial, né? Uma DDP maior do que a gente recebe. A gente só recebe numa pilha a DDP igual a U volts, né? É U. Mas a pilha gera a força chamada força eletromotriz. Porém, parte fica na resistência interna. Parte da tensão gerada
pela pilha vai ficar na nossa resistência interna, o Rzinho, tá bom? Gente, só preciso disso para resolver a questão? Sim. Não tenho muito tempo, por quê? Porque está acabando aqui, eu acho que a memória do celular, eu vou então fechar, vou apagar isso aqui, porque eu vou precisar de espaço, questão um pouquinho grande, e a gente vai matar a questão de número 40. Vem com o tenente! Então vamos lá, já apaguei o quadro aqui rapidinho, e agora a gente vai estar lendo a questão de número 40. Agora, não se esquece, né, cara? Já se inscreveu no canal? Se inscreve nesse canal aí, no final, deixa eu lembrar uma coisa para você, no final de todo vídeo aparece lá a questão anterior, no caso, a 39, tá? Então vai aparecer lá a 39 e vai aparecer a playlist onde se encontram todas essas questões do concurso da iPhone 2017/2018. Um pigarro aqui doido. Vamos lá. Tenente, o que diz a questão 40? Vamos lá. A questão diz assim: uma lâmpada de 20 watts e tensão nominal de 3 volts é utilizada para iluminar um lavabo. Para isso, liga-se a lâmpada numa pilha seca de 3 volts. A pilha ficará a uma distância de 6 metros da lâmpada e será ligada a um fio de 1,4 milímetros de diâmetro e resistividade de 4,9 vezes 10 a menos 8 ohm/metro. A corrente medida produzida pela pilha em curto-circuito, né, foi de 20 amperes. Determine a potência real dissipada pela lâmpada nessa configuração. Note o seguinte, você já viu que eu risquei aí, né? A pilha ficará a uma distância de 6 metros da lâmpada. Não, guerreiro. Quando eu resolvi o problema, quando eu estava resolvendo o problema para colocar as opções, eu pensei em 3 metros. De novo, a pilha ficaria para mim a 3 metros de distância da lâmpada. Mas aqui eu botei 6. E aí, é claro, né? Uma vez que eu resolvi para escrever as opções com 3 metros, terminou não tendo nenhuma opção com o valor de 6 metros, que foi o valor digitado errado, tá bom? Então eu vou estar resolvendo o nosso problema aqui, pensando lá em 2017, em março, quando eu pensei em 3 metros, tá bom? Então a gente vai resolver essa questão aí junto, vem comigo agora. Vamos lá. Tenente, então, o problema diz que tem uma lâmpada de 20 watts e tensão nominal de 3 volts. O que é tensão nominal, tenente? O que seria isso? Cara, quando a gente pensa assim, uma lâmpada de 20 watts e tensão nominal de 3 volts, significa que a lâmpada vai dissipar 20 watts de potência se for ligada a uma tensão de 3 volts. Então, toda vez que o cara fala para você, vem lá no desenho da lâmpada, né? Na caixinha onde a lâmpada se encontra, qual é a potência dela? Normalmente vai estar aqui uma setinha indicando qual é a DDP que ela tem que ser ligada, para dissipar aquela potência. Tranquilo? Então ele falou que a gente tem uma lâmpada, potência da lâmpada, tá? Na verdade eu vou até fazer o seguinte, características da lâmpada aqui então, ó. Vou escrever assim, lâmpada. O que a gente tem, tenente? 20 watts se ligado a 3 volts. Primeira coisa do problema. Aí ele diz que é utilizada para iluminar um lavabo. Tenente, não sei o que é um lavabo. Lavabo, guerreiro, é uma região lá da casa, né? Dependendo da casa, se não tiver chuveiro, banheiro, só tem pia e vaso. Pia e vaso. Isso aí é um lavabo, tá bom? Quando tem chuveiro, é um banheiro comum. Tenente, já entendi. Então, ó, ele diz que para isso liga-se, para iluminar o lavabo, liga-se a lâmpada a uma pilha seca de 3 volts. Tá aqui então, ó. Tem a nossa pilha. Nossa pilha aqui. Vamos ligar a essa pilha a lâmpada. Tá aqui a nossa lâmpada. Vou fazer um desenho de uma lâmpada aqui doida, tá? Tá aqui, ó. Basicamente é isso, o nosso problema. Ele falou que a pilha seca de 3 volts. Uma pilha de 3 volts. O que ele fala mais, tenente? A pilha ficará a uma distância de 3 metros, lembra? 3 metros da lâmpada. Note o seguinte, se a pilha vai ficar, essa aqui é a nossa pilha, a 3 metros da lâmpada, ó, olha o raciocínio. Se ela fica a 3 metros da lâmpada, você concorda comigo que a quantidade de fio que vai ter que ser utilizado não pode ser apenas 3 metros, ele vai ter que utilizar 3 mais 3
3 metros em cima de fio e 3 metros embaixo. 3 metros em cima e 3 metros embaixo. Ou seja, qual o comprimento total do fio a ser utilizado para ligar a lâmpada? Tenente, o comprimento total de fio são 6 metros. Beleza? Tenente, lá na questão dizia 6, e aí seria 6 e 6, dariam 12. Beleza? Ele não tem gabarito para isso. Claro, porque quando fiz, pensei em 3 metros, tá bom? O que ele fala mais? Ó, a pilha ficará a uma distância de 3 metros da lâmpada e será ligada a um fio de 1,4 milímetros de diâmetro. Tenente, ele falou que o diâmetro do fio vale 1,4 milímetros. Sabemos que depois a gente vai ter que pensar no raio, né? No raio aqui, e o raio é metade do diâmetro. Ok. E resistividade de... Qual é a resistividade do fio, tenente? 4,9 vezes 10 a menos 8. Então, temos aqui uma resistividade do fio de 4,9 vezes 10 a menos 8 ohms/metro. É isso mesmo? Deixa eu dar uma olhada aqui. É exatamente isso. Tenente, o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer? Ele diz assim, a corrente medida produzida pela pilha em curto foi de 20 amperes. Então, outro dado. Qual é a corrente que foi medida na pilha quando ela estava em curto-circuito? 20 amperes. Aí ele fala assim, ó, determine a potência real dissipada pela lâmpada nessa configuração. Ele quer a potência que vai realmente ser dissipada nessa lâmpada, tá? Tenente, é isso que ele pede? Sim. Ele manda você usar π igual a 3, uma aproximação aí para o π, tranquilo? Olha só, guerreiro. Então, vamos começar a pensar no nosso problema. Tenente, se eu quero saber a potência que essa lâmpada vai dissipar aqui, né? Qual é a potência dissipada pela lâmpada? Aí o aluno pensa assim, a potência dissipada pela lâmpada é 20 watts. Não. Isso se ela fosse ligada diretamente ao valor de 3 volts. Mas, como a gente observa aqui, né, o fio não é ideal, porque ele falou que tem resistividade. A gente sabe que essa bateria, ela possui, ó, tem corrente de curto-circuito, né, ela é uma bateria que não é ideal, então ela também possui aqui, ó, essa menina possui uma resistência interna. Tenente, tô entendendo. Então, como é que a gente vai fazer para resolver o nosso problema? O primeiro passo é pensar, como é que você pode calcular a potência dissipada na lâmpada? Tenente, se eu souber a tensão aqui na lâmpada, eu poderia utilizar U ao quadrado sobre R. R sendo a resistência Rzão da lâmpada. É verdade, você poderia pensar assim. Mas, existe uma outra equação. Resistência da lâmpada vezes a corrente ao quadrado. Tenente, se eu descobrir a corrente que está circulando aqui, eu posso calcular, por exemplo, a potência dissipada da lâmpada, não posso? Pode. Só que note o seguinte, para calcular essa potência dissipada, você precisa da resistência da lâmpada e da corrente que passa por ela. Então vamos lá. Tenente, o que a gente vai fazer? Primeiro passo, vamos calcular a resistência da lâmpada? Tá fácil de calcular. Por quê, tenente? A resistência de um dispositivo elétrico pode sempre ser calculada através das indicações, né? Da tensão nominal e da potência nominal. Aquilo que eu expliquei no início. Então, por exemplo, se eu quero calcular a resistência da lâmpada, a gente já pode aqui de cara fazer o quê, tenente? Para calcular a resistência da lâmpada, vou pensar na equação aqui. A gente sabe que potência na lâmpada, essa aqui, é igual, podemos escrever como sendo U ao quadrado sobre R. Então a gente sabe que a lâmpada ela dissipa uma potência de 20 watts quando ligada a uma tensão de quanto? 3 volts. Então 3 ao quadrado sobre R. Logo, quanto vale a resistência da lâmpada? Esse Rzão vai ser igual a 3 ao quadrado sobre 9. Ou seja, 3 ao quadrado sobre 9 vai dar 9. 3 ao quadrado sobre 20. Falei errado. 3 ao quadrado sobre 20. 9 sobre 20. Beleza? Tenente, dá para melhorar isso aí? Cara, se a gente fizer aqui uma divisão, né? Pensa comigo. 9 dividido por 2 daria 4,5.
mas não é 9 dividido por 2, é 9 dividido por 20. Então, tá 0,45 ohms, tá bom? Então já temos a resistência R da nossa lâmpada. Então, para resolver o nosso problema, já sabemos o valor de R, beleza? Tenente, o que a gente vai fazer agora? Pensa comigo. Se eu quero calcular, eu tenho que saber agora o valor da corrente I aqui. Se eu quero saber essa corrente I, pensa com o tenente. É necessário, né, que eu saiba o valor de todas essas resistências. A resistência da fonte, né, da pilha, a resistência interna, a resistência do fio e a resistência da lâmpada. Por que, tenente? Porque dá para calcular essa corrente I através, sabe o quê? Da famosa lei de Poulet. Ah, lei de Poulet, tenente? Já ouviu falar nessa lei? Ó, a corrente elétrica é dada pelo valor da força eletromotriz, que ele falou que vale 3 volts, tá? E ainda, eu tenho que dividir pela soma das resistências. Rzinho mais resistência interna, resistência do fio e a resistência da lâmpada. Tenente, o E eu já tenho. O Rzinho não tenho e o R do fio também não tenho. Então a gente tem que ir atrás agora do R e do R do fio, tá bom? Tenente, daria para resolver de outra maneira? Sim. Se você quisesse encontrar essa corrente calculando essas resistências que faltam e depois pensando que essas resistências estão em série, aí você pode calcular pela fórmula Uruburri, né? U igual a R vezes I, tranquilo? Então vamos lá. Então, eu expliquei, eu acho que eu dei o bizu falando que ia utilizar a resistência equivalente, né? Mas aqui eu já pensei na lei de Poulet agora, e aí a gente pode resolver por aqui, que eu acho que vai ser até mais rápido. Tenente, vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos atrás da resistência interna. Então, ó, resistência interna. Tenente, como é que a gente vai fazer para calcular a resistência interna? Ele falou para a gente que a corrente de curto-circuito vale 20 amperes. Aí você tem que lembrar, né, de gerador. Quando a gente fala do gerador, Guilherme, né, gerador, a gente sabe que é igual a E menos R vezes I. A DDP no gerador é igual a E menos RI. Quando a gente fala de corrente de curto-circuito, na corrente de curto-circuito, um curto-circuito é quando a DDP aqui no gerador vale 0. Logo, a gente tem que a corrente de curto-circuito é, na verdade, o que, tenente? Passa para cá, vai ser o E dividido por Rzinho. Então, normalmente a gente já chega nos concursos pensando a corrente de curto-circuito no gerador é E sobre R, é a força eletromotriz sobre a resistência interna. Uma vez que você lembrava disso, então quanto vale o R, tenente? R é igual ao E sobre a corrente de curto-circuito. Isso dá quanto? O E vale 3 volts. Corrente de curto-circuito vale 20. Então a gente fica aqui com 3 sobre 20. Aquela brincadeira de novo. Quanto dá 3 dividido por 2? 1,5. Mas como tem um zero, vai dar 0,15. Então, ó, 0,15 ohms. Note que já encontramos a resistência R e a resistência Rzão. Falta calcular a resistência do fio. E aí, guerreiro, essa resistência do fio, a gente calcula pensando na equação de quem, tenente? Equação da rola, né? A gente sabe que resistência do fio é dado pela resistividade, comprimento do fio, dividido pela área. Tenente, quem é... Então, ó, vamos lá, resistência do fio. Quem é a resistividade? Cuidado aqui. Isso aqui está em ohms vezes metro. Está no padrão, né? Sistema internacional. Então, resistividade 4,9 vezes 10 a menos 8. Tenente, quanto vale o comprimento do fio? O fio, olha o detalhe, hein? Você não vai utilizar apenas 3 metros, porque a distância da pilha à lâmpada são 3. Como você precisa de um fio aqui e ele voltando, né? São dois valores de 3 metros, ou seja, o comprimento do fio total vale 6 metros. Isso eu vou dividir pela área. Cuidado, quanto vale a área, tenente? A área de bitola de um fio, ó, fio, tá aqui, ó. O fio tem essa área. Essa área, o fio é cilíndrico, né? A gente sempre trabalha com fio cilíndrico, a não ser que ele não diga
que não seja, né? Se é cilíndrico, quanto vale essa área? Essa área é dada por πr, onde r é o raio, ao quadrado, tá? Vou até botar um rzinho minúsculo aqui, pensando em raio aqui, esse raiozinho. Ah, tenente, mas ele deu esse raiozinho? Não, ele deu o diâmetro. Então, raio é metade disso aqui. Vamos escrever? Então, vai ficar que a área é dado por π vezes rzinho ao quadrado. Não é isso? Beleza? Vamos fazer o seguinte. Eu já vou botar aqui assim, ó, ρ vezes L sobre π rzinho ao quadrado. Porque aí aqui eu já faço só a substituição, tá? Então, ó, a gente já sabia que a área era π rzinho ao quadrado. O ρ e L já substituí. Vamos substituir agora o π. Π ele falou que vale aproximadamente 3. Quanto vale Rzinho? Rzinho é metade disso, só que isso aqui está em milímetros. Tem que passar para quê, tenente? Para metros, né? Então 1,4 dividido por 2 dá 0,7. Vezes quem, tenente? Milímetro. Milímetro é 10 a menos 3. Só que isso é o raio que está ao quadrado. Cuidado, hein? Então acabou. Resistência do fio é dado por... Fazendo conta aqui, guerreiro. 3 dividido por 6, 6 por 3 dá 2. 4,9. Você concorda comigo que 0,7 ao quadrado dá 4,9. Na verdade não, vamos fazer devagar. 4,9 vezes 10 a menos 8 vezes 2. Sobre, aqui, 0,7 ao quadrado dá 0,49. 0,49. Vezes 10 a menos 3 dá 10 a menos 6. Tá? Fazendo conta devagar, para a gente não errar. Resistência, então, do fio é igual a 4,9. Né? Se a gente dividir aqui, ó, passa a vírgula um pouquinho para cá, para cortar direto, a gente vai ficar, então, por exemplo, a gente pode pensar que aqui é 10, tá? Ou aqui 4,9. Vamos botar aqui, deu 10, ó. 4,9 dividido por 0,49, deu 10. Aqui a gente vai ficar com 2, então, vezes. Aqui dá 10 a menos 7. Esse cara sobe e inverte o sinal. Então fica 6 lá em cima. Com menos 7, menos 1. Tá bom? Então sobrou 2, de novo. 10 vezes 10 a menos 8 dá 10 a menos 7. 10 a menos 7 com 10 a 6 dá 10 a menos 1. Ou seja, isso dá 0,2 ohms. Essa é a resistência do fio. Tenente, o que eu quero? Vamos descobrir agora a nossa corrente I. A corrente I, então, vai ser dada por o E, que vale 3 volts, dividido pela soma de todas essas resistências. O Rzinho vale Rzinho 0,15 mais R do fio 0,2 mais resistência da lâmpada 0,45. Caraca, deu grande isso aqui, hein? Tenente, questão boa, excelente, mas eu tive que anular por causa, de ter digitado 6 lá ao invés de 3. Tenente, como é que vai ficar essa brincadeira? Vai ficar aqui 3 dividido por quanto? Esse cara com esse, 0,15 com 0,45, 50, 0,60. 0,60, 0,8. Não é isso? Aparentemente é isso. Vamos lá, 3 dividido, 0,6, 0,8. Tenente, o que a gente pode fazer? Guarda isso aqui assim, né? Às vezes você já sai resolvendo, isso aqui está em amperes. Às vezes não há necessidade, a princípio, de fazer logo isso. Vamos aqui, potência dissipada na lâmpada. Vou ter que dar uma apagadinha aqui, rapidinho. Vamos apagar aqui, para a gente terminar e resolver a questão aqui, Quanto vale a nossa potência, então, dissipada na lâmpada, tenente? A gente vai pegar, lembrar que potência dissipada é R vezes I ao quadrado. Então, potência dissipada na lâmpada, para fechar. Então, vamos lá, pessoal. Fui surpreendido aqui que, na verdade, do nada apagou tudo, eu vi o barulhozinho. Quando acabou a memória aí do celular, eu tive que voltar lá para tentar apagar uns vídeos para poder continuar a resolução. Então, vamos lá, porque daqui a pouco já acaba. Tenente, potência dissipada da lâmpada. Rzão 0,45 vezes I ao quadrado. Então, tinha parado aqui, I ao quadrado vai ficar 3 dividido por 0,8, isso ao quadrado. Vamos fazer continha aqui para a gente fechar. Potência, então, dissipada na lâmpada
é igual 0,45. Vamos escrever como sendo 45 vezes 10 a menos 2, tá bom? Vezes 3 ao quadrado dá 9. Isso aqui dividido por 0,8 ao quadrado. 8 ao quadrado, 64. Mas como tem uma vírgula, isso dá 10 a menos 2. Uma casa aí depois da vírgula, tá bom? 10 a menos 2 corta com 10 a menos 2. 64, tenente, dividido por 9, dá aproximadamente 7, né? Então, ó, simplificando aqui por 9 em cima e embaixo, aqui dá 1 e aqui dá aproximadamente 7. Então, a potência dissipada pela lâmpada, guerreiro, vai dar 45 aí, dividido por 7. Isso dá quanto aproximadamente, tenente? 7 vezes 6, pensa comigo. 7 vezes 6, 42. Para chegar a 5, faltam 3. Não é isso? 3, desce um 0, fica 30. 7 vezes 4 dá aproximadamente 30, porque dá 28. Então, ó, a gente tem aqui um valor de aproximadamente 6,4 watts. Tenente, qual a resposta aí, pensando em aproximado? Né? Qual seria a resposta? Letra A, guerreiro. Gabarito, letra A era a resposta aí. A de água, A de amor. Tenente, e agora? Agora eu vou fechar rapidinho aqui, porque tá acabando o meu tempo. Guerreiro, espero que você esteja paperando, continue dando gás, beleza? Eu tô aqui do meu lado fazendo a minha parte, você tem que fazer a sua parte aí para conseguir realizar o seu sonho, beleza? Eu sou o Tenente Peçanha, o Tenente Peçanha sou eu. Você conhece o Tenente Peçanha? Sim, guerreiro, eu sou o Tenente Peçanha do canal Física com Tenente. Opa, não se esquece de se inscrever no canal. Fui!